Agora, com aquela simplicidade dela, ela disse, rezar é escutar Deus. Veja que bonito, rezar é escutar Deus. Mas o repórter não se conteve. Disse, mas o que Deus lhe fala quando a senhora o escuta? Aí Madre Teresa disse, ele não fala, Deus não me fala, ele me escuta. E se você não for capaz de entender isso, nem eu vou saber lhe explicar. Então veja, mas quanta profundidade nessas palavras de Madre Teresa. Rezar é escutar Deus, deixar que Deus nos fale, que Ele vai nos dizendo o que Ele quer. Claro que para isso há necessidade, então, de criar um ambiente adequado em nosso coração, de o esvaziarmos, de criarmos uma situação tal que o Espírito possa vir em socorro de nossa fraqueza e pedir ao Pai aquilo de que estivermos necessitando. Rezar, portanto, é uma graça. Uma graça se obtém pedindo a graça, pedindo aquilo que os apóstolos fizeram. Senhor, ensina-nos a rezar. E a vida religiosa, as pessoas que se consagram a Deus no serviço ao reino e aos irmãos, também têm uma experiência profunda de oração. Por isso, eu estou com a irmã Cleonice. Eu gostaria de saber, para você, irmã Cleonice, o que significa rezar? Antes de falar o que é rezar, vou fazer uma diferença, Simônia, do que é rezar e orar. Rezar é repetir algo que já está na nossa memória, como o Pai Nosso, Ave Maria. E orar é você ter essa intimidade com Deus na oração. Mas para isso é necessário que você tenha a dimensão do silêncio. É silenciar para ouvir Deus através da sua palavra. E ouvindo a Deus, a gente é capaz de ouvir a realidade. Quando você reza, você tem essa, essa abertura diante de tudo. Você fica aberto a acolher a vida tal qual ela é. Você fica extremamente exigente diante da vida, mas você fica extremamente, no sentido bonito da palavra, relaxado diante da vida. Aí você acolhe a vida, com tudo que ela tem. E a oração me leva a dar uma resposta a Deus. Não é uma oração eu e Deus, mas Deus me leva a dar uma resposta àquilo que Ele está me pedindo na oração. A dimensão da conversão, às vezes essa dimensão da proximidade com o outro. É por isso que eu rezo. Eu rezo para encontrar com isso aqui que Ele já me deu. Já estou pleno, sou inteiro. Então Ele não precisa dar mais nada, não precisa. No fundo, eu que acredito muito nisso, que a oração é um processo de autoconhecimento. Então eu tenho que saber quem que é o Onofre para encontrar com Deus. É por isso que eu tenho que rezar diariamente, constantemente. Porque cada vez que eu encontro com Ele, eu encontro com algo do Onofre que para mim era desconhecido. Ou algo do Onofre que eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Um momento para seu crescimento espiritual. Uma oportunidade de evangelização. Uma nova graça a ser alcançada. Coração evangelizador. Um retiro com o padre Reginaldo Manzotti, na cidade de Maringá, dia 17 de agosto. Inscreva-se pelo telefone 0 operadora 41 3221 6060, no horário comercial,
ou no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Mas atenção, as vagas são limitadas. Levamos até você a palavra de Deus. Evangelizamos através da música, pelas ondas do rádio, pela palavra impressa, via rede mundial de computadores, pelos canais de televisão. Assim, a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. Venha fazer parte desta obra você também. 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Anunciamos Jesus, vai para o Quando Jesus ouviu aquele pedido dos apóstolos, Senhor, ensina-nos a rezar, ele entendeu o que os apóstolos estavam querendo mesmo lhe pedir. Queriam saber como ele, Jesus, rezava, porque eles o viam rezando. Atendia o dia todo a multidões, fazia milagres, ensinava, entrava em barca, saía de barca, ia de um lugar para outro, e à noite, passava a noite em oração. O que levava Jesus a fazer isso? Como é que ele rezava? Devem ter pensado os apóstolos. E com aquela liberdade que tinham com Jesus, lhe pediram, Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus começou, quando rezardes, dizei assim, Pai Nosso. Quer dizer, a primeira lição que Jesus nos dá sobre a oração é que só é capaz de rezar quem tem um coração filial. Quem se sente filho diante de Deus. Eu não estou rezando a um grande arquiteto, não estou rezando a uma grande personalidade, eu não estou rezando a um criador, assim que não tem arroz, não. Quando eu rezo, eu devo entrar em comunhão com o Pai que está nos céus, com o Pai. Então eu tenho que ter o coração de filho, me colocar na situação de filho. Ora, um filho confia no seu pai. Sabe que nem sempre foi aquele filho que deveria ser, mas sabe que o pai é pai e que vai ouvi-lo, vai atendê-lo, porque é pai e não sabe dizer não a um filho que vê ali pobre e necessitado. E quando nos colocamos diante de Deus na nossa verdade, quando realmente nos apresentamos a Ele como filhos, criamos assim já o ambiente necessário para que o Espírito Santo reze em nós. E depois, quando Jesus continua depois do Pai Nosso, ele vai nos deixando claro que a nossa oração deve ter uma dimensão ampla, universal, católica, abrangindo o mundo todo. Claro que nós temos nossos problemas e necessidades pessoais, podemos pedir por eles, devemos pedir por eles, porque se Deus é Pai, vai me ouvir. Mas que a gente não se esqueça de que nós somos membros de uma comunidade onde muitos não sabem rezar. Muitos nunca olharam a Deus como Pai. Você já pensou que tristeza isso? Que tristeza uma pessoa nascer, viver, trabalhar, ter título, se formar doutor nisso, doutor naquilo, e não sabe rezar, nunca entrou em comunhão filial com o Pai. Há desgraça maior. A tristeza maior. Fomos criados para amar a Deus. E de repente, alguém passa a vida e nunca amou, nunca manifestou o seu amor. Ter um coração de filho. Mas olhar também Deus com o coração que Ele tem, que é um coração de pai. Por isso, a gente começa a ver que a oração exige de nós silêncio, um silêncio interior. Aquilo que Madre Teresa dizia, escutar Deus, criar um espaço de silêncio para ouvirmos a voz de Deus. Não é que Deus não fale, mas eu mesmo, se alguém fala comigo e eu estou com o pensamento noutra coisa, com um barulho ao meu redor, distraído, a pessoa está falando, mas aquela palavra não tem ressonância no meu coração. Com Deus é a mesma coisa. Não é que Deus não nos fale,
Mas eu não crio um silêncio. E criar um silêncio significa dizer, eu estou diante de Deus, a quem eu devo amar sobre todas as coisas. Como é que eu vou rezar e ter um coração de filho se Deus é alguém que está concorrendo em minha vida com outros deuses, com outros valores? Se eu tenho outras coisas a quem eu dou tanta importância. Quando Deus tem que lutar para ter um espaço na minha vida, será que alguma coisa não está correta? Eu não estou colocando em prática o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E quando eu realmente quero amar a Deus e procuro com todo o meu esforço, apesar da minha fraqueza, eu já criei o primeiro passo para a oração. Quer dizer, eu já comecei a dar ao Senhor o seu lugar, sou capaz de escutá-lo e mais do que isso, o Espírito Santo vai estar rezando em mim. Sim, nós não sabemos rezar, como diz Paulo aos Romanos, mas quando o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza, as coisas começam então a mudar. A gente vê então que rezar é fruto de toda uma escolha e uma escola de oração. Ninguém nasce sabendo rezar. Por isso também é muito importante essa educação que começa na infância. Quando alguém começa a ter seus primeiros pensamentos voltados para Deus, mas um Deus que é Pai, Papai do céu, que me escuta, essa pessoa vai ter muito mais facilidade para rezar em suas vidas. Meu caro pai, minha cara mãe, lembre-se, você é o primeiro catequista do seu filho, da sua filhinha. Ensine-lhes a rezar. Agora, só sabe ensinar a rezar quem é capaz de rezar. Quem reza, ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não sabe. Comece você olhando para Deus como Pai, e Ele vai lhe ensinar a fazer o seu filho ter um coração também filial diante dele. O encontro com Deus através da oração é fundamental na vida do casal Francis e Renata. Quando eu me coloco em oração e eu tento cada vez mais descobrir como é Jesus por dentro, né, conhecê-lo internamente, que é a graça que a gente pede nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, eu olho para dentro dos olhos de Jesus, conheço como ele funciona por dentro e ao mesmo tempo eu me vejo refletida nos olhos dele. Então é a chance de saber quem eu sou à luz dos olhos daquele que me ama tão profundamente. Nesse momento, então, de oração, é um momento onde eu peço, onde eu ouço, onde eu escuto a Deus, onde eu sinto, onde eu me emociono e onde há um diálogo. E claro, existem momentos de silêncio. Mas quando a gente tem um bom amigo, a gente pode ficar alguns momentos em silêncio que não fica aquele desconforto, não fica aquela situação constrangedora que às vezes quando a gente pode estar numa festa, por exemplo, sente quando há um silêncio. A gente fica aí nesse silêncio e a gente sente a presença. Muito mais do que palavras, as emoções, os sentimentos e as emoções falam muito mais fundo. E por aí Deus vai me dizendo qual é a vontade dele para mim, para a minha vida e para o segmento dele. Eles falam também o que é indispensável para quem orienta outras pessoas no caminho espiritual e como percebem a ação de Deus. Uma experiência profunda de encontro e de amor com Deus é imprescindível para poder perceber no outro como é que Deus age também. Acompanhar pessoas é crer mais em Deus, porque é ver a ação de Deus concreta na vida de cada um. É perceber como ele respeita cada história, cada estrutura psíquica, emocional, como ele, de forma muito terna, muito amorosa, vai encaminhando cada um para ser cada vez mais gente e de pessoa em plenitude.
Momento Vida. O direito fundamental de cada pessoa é o direito à vida. Liberando o aborto, eliminamos esse direito fundamental e os outros valores se tornam relativos. Os brasileiros são contra o aborto. Todas as pesquisas apontam isso. Nós, brasileiros, somos um povo acolhedor que protege os mais indefesos. Pense nisso. O aborto nega o direito à vida de uma pessoa. Como podemos aceitar que façam isso contra os que ainda não nasceram? Pelo direito de nascer, o primeiro de todos os direitos humanos. CIEB, São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Sejam todos bem-vindos. Onde quer que você esteja, estamos 24 horas com você. 24 horas de evangelização no rádio e na televisão, com conteúdo católico. Ligue agora, 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Anunciamos Jesus. A busca pelo transcendente é uma condição inerente ao ser humano. Em algum momento da vida, as pessoas vão procurar respostas para as suas dores, as suas alegrias, para aquilo que não entendem. A oração pode ser um caminho de busca da felicidade e de uma relação profunda com Deus. E nada melhor do que conversar com um monge que dedica a sua vida a essa caminhada espiritual, interior, para saber, Dom Paulo, para você, o que significa rezar? Quando você recosta a cabeça no peito de alguém, você ouve o bater do coração de alguém. Então, eu imagino tentar ouvir a batida do coração do próprio Cristo. Então, para mim, a oração tem sido cada vez mais buscar essa experiência. Às vezes a gente sente, às vezes nossa, isso é tão forte. Outras vezes parece que o coração do Cristo está em silêncio, mas você fica ali. Estar com Cristo, estar presente, deixar que Ele fique presente na minha vida, mesmo muitas vezes mesmo, sem um sentimento, sem aquele ardor. Outras vezes tem esse ardor, né? Deus não deixa a gente também sempre na aridez. Então, tem sido essa minha experiência de estar presente a Deus e permitir que Deus esteja presente na minha vida. Como nós podemos criar essa vida interior? É necessário separar tempos na nossa vida. É preciso uma disciplina para a vida espiritual. Para o estudo precisa disciplina, para o trabalho precisa disciplina, para a própria dona de casa, se ela começa a fazer uma coisa e outra, e não tem um plano mínimo de orientação, tudo vira uma bagunça, também na nossa vida espiritual. Se eu não tenho um plano, ou seja, aí cada um tem, uns têm necessidade de mais, outros de menos, mas ninguém está isento de pelo menos algum tempo durante o seu dia rezar. Então isso é importante, um tempo que eu vou ouvir a palavra de Deus e que eu vou colocar, como eu disse antes, né, que eu vou encostar a minha cabeça no peito de Jesus para ouvir e tentar perceber qual que é a direção que o Senhor quer me dar. Mas claro, também é importante uma oração mais prática. Então, ao levantar-se, rezar, né? Isso é oração, né? Ao deitar-se, fazer um exame de consciência, como foi meu dia diante de Deus, e entregar aquele dia a Deus, pedir perdão pelos pecados, agradecer tudo o que teve naquele dia. Diante de um prato de comida, não devorando, não, mas eu paro, eu faço uma oração, obrigado, Senhor, por esse alimento. Antes de começar o trabalho,
Dom Paulo, às vezes as pessoas, nas suas expressões, mesmo dentro da igreja, separam o profano do sagrado. Então eu vou me separar do mundo para eu poder rezar. Essa seria a melhor visão? Ou será que nós não devemos rezar este mundo em que nós estamos inseridos? Em qualquer religião existem os lugares sagrados, os tempos sagrados, e é um mal do nosso tempo onde tudo fica misturado. Não tem mais o profano nem o sagrado. Não tem diferença entre as coisas. Então é importante a necessidade dos lugares. Então, como eu disse, você precisa de ter um lugar para você rezar, que é na sua casa muitas vezes, mas em alguns outros momentos, por exemplo, a celebração da Eucaristia, eu vou à igreja. Também, por exemplo, às vezes eu tenho necessidade de estar no silêncio da Capela do Santíssimo diante do Senhor. Isso é necessário e tem que ter uma separação. Existe o sagrado, existe o profano. No entanto, o que é perigoso é eu só rezo aqui. Isso é quase que farisaico, até um pouco esquizofrênico pode ser, porque eu tenho que estar sempre na presença de Deus, aqui na igreja, na capela, diante do Santíssimo Sacramento, mas também lá no meu trabalho. Tudo é santificado pela presença do cristão, pela minha presença, pela minha oração. Então, nesse sentido, acho que é muito importante. E o contrário também, claro, olhar o mundo, né? Eu gosto sempre de pensar, por que eu leio o jornal? Só para ficar informado? Claro, para saber das desgraças do mundo? Também, existem desgraças no mundo, tristezas. O que eu faço com isso? Eu levo para Deus? Ou Deus fica aqui e o mundo fica lá? Acho que é muito importante você trazer esse mundo e apresentar para Deus também, na simplicidade da sua oração. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Graças a Deus, na igreja, há pessoas que receberam uma vocação muito especial, que eu aprecio muito. E por uma graça especial, sem merecimento meu, nas dioceses onde eu trabalhei, 4, sempre tiveram essas irmãs ou irmãos contemplativos. A vida religiosa contemplativa, eles querem imitar uma das dimensões da vida de Jesus, que é a dimensão da oração. Ninguém consegue imitar